Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Vozes Negras de Campinas, o podcast que amplifica as trajetórias e reflexões das lideranças negras que constrói, todos os dias, uma gestão pública mais humana, justa e diversa. Embora pessoas negras representem mais da metade da população brasileira, segundo o IBGE 56%, ainda somos minoria nos espaços de decisão. Transformar esse cenário é mais que necessário, é urgente. No episódio de hoje, vamos falar sobre memória, palavra e poder. Porque contar nossa história também é um ato político. Nossas convidadas são duas mulheres poderosas que fazem da cultura e da memória ferramentas de transformação. Valéria Olímpio, gestora do Observatório MIPID, Memória e Identidade, Promoção da Igualdade na Diversidade Étnico-Racial. Bem-vinda, Valéria. Obrigada, tudo bem? E Dandeuara Pereira, coordenadora das Bibliotecas Públicas de Campinas, que tem promovido ações de leitura, inclusão e valorização da literatura nas bibliotecas da cidade. Bem-vinda, Danda. Obrigada. Duas trajetórias inspiradoras que nos mostram como a gestão pública pode ser um espaço de resistência e reconstrução das narrativas. É isso, meninas. Bom, a gente gosta de começar o Vozes Negras perguntando de onde vem a força. Valéria, você nasceu na cidade de São Paulo, no bairro do Ipiranga, viveu na favela Dona Sinhá, em São Paulo, até os 5 anos. Dos 5 aos 11, viveu e estudou em um orfanato, lá no Jabaquara, chamado Creche Baronesa de Limeira. Com 11 anos, você foi adotada e foi morar em Santo André, na favela Sítio das Vianas. Estudou na escola pública, na escola estadual Paulo Emílio Sales Gomes. Conta pra nós como que essa sua história pessoal se conecta à construção do Observatório MIPID. Nossa, eu desde muito pequena, né, que eu não tinha uma família, né, então vivi nesse orfanato, porque as minhas lembranças de vida, elas vêm depois dos 5 anos. Eu consigo lembrar da minha vida desde do momento que eu tô nesse orfanato, né. E eu lembro que sempre o que eu queria muito era ter uma família, né, ter uma família, não, né, dos 5 aos 11 não percebi muita questão do racismo, mas eu percebia que, por exemplo, eu somos 5 irmãs, e nós 5 nos ficávamos nesse orfanato, né, e percebia que as crianças iam indo embora, as crianças brancas, e nós íamos ficando ali naquele lugar, né, então eu pensava que alguma coisa tinha a ver com essa pele preta, né, então acho que isso me constitui. Quando eu sou adotada e eu, né, na minha cabeça, as crianças eram adotadas de famílias ricas, né? Então, eu ia para uma família rica. E quando eu chego lá no Sítio dos Viana, aquela favela enorme, que eu entro naquela casa, que eram 2 cômodos sem reboco, minha mãe era empregada doméstica, meu pai era pedreiro, eu falei assim, eu vou ter que estudar. E eu lembro que eu falei, eu vou ser assistente social. Era o que eu queria ser. Porque eu tinha uma relação com uma assistente social negra lá no orfanato, que era a pessoa que conversava comigo, que me via. Então, acho que isso que me fez querer chegar nesse lugar que eu estou chegando ainda. Isso te conecta a esse trabalho que você vem desenvolvendo no Observatório MIPID, que tem muito a ver com essas questões raciais. Sim. Né? Aliás, tudo a ver, né? Tudo a ver. Essas questões raciais. E o que significa liderar o Observatório MIPID, né? Que trabalha com memória e identidade em um contexto tão desigual? Olha, a palavra liderar também eu gosto, mas eu gosto de mediar. Eu acho que no MIPID a gente vai mediando as relações, sabe? Nas escolas, nos espaços. Eu sempre penso no observatório, um lugar em que a gente faça as pessoas entender que o racismo é uma violência. E eu tento muito ir por esse lugar do afeto, daquilo que toca as pessoas, porque eu acho que é um movimento que, quando as pessoas são afetadas, né, pelas histórias, pelos dados, talvez a gente consiga mudar alguma coisinha. Então, liderar o MIPID, acho que é afetar as pessoas. Né? Esse movimento que eu tento fazer. Muito bom. Para a gente seguir a nossa prosa e trazer a Danda aqui para ela, né, quero falar um pouquinho de você. Danda, você é nascida em Campinas, passou a infância no Jardim Centenário, viveu parte da juventude em Barão Geraldo.
e desde 1992 reside no distrito de Nova Aparecida, na Vila Francisca, bairro fundado a partir da luta por moradia liderada por sua mãe, Dona Luzia Pereira, uma das suas grandes inspirações. A minha grande inspiração. Cria da escola pública. Atua atualmente como coordenadora das bibliotecas municipais de Campinas, integrando políticas de democratização do acesso à leitura e valorização da cultura afro-brasileira. Você também é conselheira do Conselho da Comunidade Negra de Campinas e do Conselho Municipal de Cultura. Também é coordenadora de projetos da Casa de Cultura Fazenda Roseira, espaço de referência na preservação das tradições afro-brasileiras. E jongueira da comunidade Jongo Dito Pereira, ou melhor, Dito Ribeiro. Como turbandista ou turbantista, é idealizadora do projeto Minha Coroa é um Torso. Dedica-se à valorização da estética e da ancestralidade africana. Danda, você coordena um dos espaços mais simbólicos da cidade, que são as bibliotecas públicas. Como é que foi chegar até esse cargo, né? Que caminhos te trouxeram aqui? Olha, a biblioteca na minha vida começou como castigo. Os professores, era uma aluna que, vamos dizer, acho que era hiperativa, entendeu? Terminava as atividades, questionava muito e o professor me colocava de castigo na biblioteca, né? E aí o que eles acharam que era castigo, para mim era uma arma, porque aí eu ia lá e lia mais, entendeu? E aí eu questionava muito mais. Então a biblioteca entrou desta forma e também pela minha mãe. Minha mãe sempre foi uma grande leitora. Então, minha mãe sempre lia muito, tanto que ela era assinante do Círculo do Livro, né? Então, minha mãe todo mês comprava livro. Então, eu com 13 anos, tem gente que fala assim, eu vou trabalhar para ir para balada. Eu queria trabalhar para comprar livro. Eu queria ler. Tanto que do primeiro livro que eu comprei foi Cristiane F. Drogado e Prostituído, né? Porque a gente queria ter livros e assim em casa tinha muito, então era muito natural para mim. Então a biblioteconomia entrou dessa forma, mas eu não percebi, né? Então eu comecei a estudar, estava estudando na escola, no Messias, né, que fica no distrito de Nova Aparecida, a escola Messias Gonçalves Teixeira, e a professora de português falou, nós vamos montar uma biblioteca. Eu falei, então deixa que eu monto. E aí, depois das aulas, eu ia lá e organizava. E aí eu comecei a organizar e eu comecei a perceber as semelhanças. Eu não sabia as regras biblioteconômicas, mas eu comecei a perceber como elas funcionavam. Então, 028.5, eu percebi que era literatura infantil. Então, tudo que era 028.5, eu agrupava. Né? Literatura brasileira. Cara é nata. Eu ia agrupando e aí eu fui montando. E aí com isso, né, eu fui entrando na biblioteconomia, mas aí eu fui fazer direito, eu fui fazer pedagogia, entendeu? Eu já tinha feito magistério, né? Então na educação também sempre teve muito ligada, mas eu não terminava, né? Não terminei direito, eu não terminei pedagogia. E aí eu falei assim, gente, eu vou fazer administração hospitalar. Gringos por alguma coisa. Exatamente. Aí a Estela, que era diretora no Messias na época, ela falou, você já tem a profissão, vai lá e busca esse diploma. Ela falou, vai fazer biblioteconomia. E aí nesse período eu fui trabalhar no CPTI, que é uma ONG na região de Nova Aparecida, que é o Centro Promocional Tileide. E eu fui trabalhar lá porque a gente foi fazer uma visita e tinha uma quadra de areia. Dona Silvia Living, que era presidente, falou, nós vamos montar uma biblioteca. Eu falei, quando for montar a biblioteca, me chama. E ela me chamou. E eu montei essa biblioteca lá, né? Que é uma biblioteca, que é um espaço cultural também. Aí, quando eu montei a biblioteca, eles chamaram um bibliotecário da PUC para poder fazer as coisas dentro das normas e do padrão. Ela falou, já está tudo montada. Aí isso foi em 2005, 2006, eu entrei na faculdade de biblioteconomia,
né? Porque aí falei, deixei lá, então pegar esse certificado que já é meu, né? E assim eu entrei na biblioteconomia e para chegar na prefeitura como coordenadora, eu já fazia atividades, eu fui funcionária pública da educação mais de 10 anos, né, concursada. E eu conhecia já o diretor de cultura, o Gabriel, a gente, até por ser fazedora de cultura, participar do JONG e da Casa de Cultura Fazenda Roseira, a gente já tinha uma relação de amizade. E aí ele disse que estava olhando no LinkedIn, né? E aí ele ligou para mim e falou assim, Danda, é sério, você é bibliotecária? Eu falei, sou. Ele falou, nossa, então precisamos conversar. E aí a gente começou a conversar e aí foi onde aconteceu o convite para que eu pudesse vir para a coordenadoria de bibliotecas. E aí nessa conversa, né, a gente brinca que foi durante um ano. Então foi um namoro, um noivado e agora a gente está num relacionamento sério. Estável. Ô Danda, mas nessa questão da literatura e do acesso à leitura, como que esses instrumentos, como que isso pode ser instrumento de emancipação e de afirmação da identidade negra? Olha, a literatura, ela é uma, deixa eu achar uma palavra que realmente, ela abrange, ela é uma linguagem que ela não é discriminatória, né? Você pega um livro, ela é inclusiva. Você pega um livro e não importa para onde você quer ir, para onde você quer chegar, onde você está. O livro ele é transformador nesse ponto, porque você pode estar num local, ler aquele livro e dali você viajar. E nessa sua viagem você transforma a sua vida. Então eu acho que principalmente dentro da cultura afro, ela faz essa diferença. E hoje, há 10 anos, vamos dizer assim, e a gente poder conhecer autores negros, porque até então a gente tinha muitos autores brancos falando de literatura negra, né? E aí, falando de literatura negra, como o Negrinho do Pastoreiro, né? E outras, né, que sempre trazia a situação da criança, o negro na favela, a criança, o negro maltratado, abandonado, né? E acho que um dos livros que é o da Ana Maria Machado, que é o Menina Bonita do Laço de Fita, é que traz uma referência mais suave sobre o cabelo da menina, mesmo que tenha algumas nuances, mas é o que ainda nos aproxima da afetividade. E aí quando a gente começa a buscar, e aí os autores negros também começam a ousar, a ocupar os espaços, né, que até então era mínimo, e aí começa a ocupar, e aí a gente tem, com a ajuda também da tecnologia e principalmente da internet, né, essa divulgação maior, a gente começa a ter uma visibilidade, entender que a gente tem autores negros como Carolina Maria de Jesus, que estava há anos escrevendo, né, a gente tem Conceição Evaristo, que ela não chegou agora, né, ela não chegou agora. O Júlio Braz... Só estavam invisibilizados. Estavam invisibilizados, né? Então, eles começam a chegar com mais força nesses espaços. E aí, a gente começa a entender que as nossas histórias, elas não são somente orais. Não que as orais não tenham validade, entendeu? Mas que, acima de tudo, nós temos um contexto enorme de histórias que são parecidas com a nossa e que nós não estamos sozinhos. E eu acho que a literatura, ela traz isso. E aí ela nos fortalece. E aí ela faz com que a gente queira alcançar outros espaços, né, de direito, né? Porque até então a gente ficava, será que eu posso? Hoje a gente lê e fala, não, eu vou. A gente não tem o será que eu posso? Eu vou, eu posso. Isso é a afirmação da identidade negra. Exatamente. É muito potente isso. Muito potente. Bom, vocês duas trabalham com palavra e memória, certo?
De que maneira vocês acreditam que essas dimensões, que são tão simbólicas, mas tão concretas ao mesmo tempo, podem transformar as instituições? O que você diz, Valéria? Eu acho que as memórias, elas nos acolhem, né? Eu acho que quando a gente volta, né, nesse passado, né, para a gente poder pensar um presente, fazer um futuro melhor, é um resgate da memória. Né? Então a gente sempre lembrar de quem veio antes, de quem sedimentou o espaço pra gente estar agora, né? Tava falando com a Danda ali antes que a gente nunca chega para inaugurar nada. A gente chega para prosseguir, né? A partir daqui eu faço desse jeito. A gente contribui muito, mas a gente nem inaugura. Então acho que ter essa memória, né, das coisas boas e também das coisas que não são tão boas, acho que nos constituem, né? Tava ouvindo a Danda falar de livros. Eu lembro, por exemplo, o primeiro livro que eu consegui ler foi Cazuza, que era eu li num trem indo de Santo André para Francisco Morato. Eu achei um livro na casa da minha tia e consegui ler esse livro até terminar a viagem. Falei, nossa, é muito legal esse negócio de livro, né? E Carolina Maria de Jesus, que eu achei na biblioteca da escola. Entrei um dia para procurar e eu não tive a mesma sorte da Danda de ter uma família leitora. Então eu era uma menina que eu saía de casa mais cedo para usar a biblioteca da escola, porque na minha casa não tinha livros, né? Então achei esse livro e ficou na minha memória bastante tempo. Então quando eu vou para trabalhar como professora, uma das primeiras personalidades que eu trabalhei com as minhas crianças, a Carolina Maria de Jesus. Olha só. Acho que as memórias são importantes, por isso elas nos resgatam, né? Nos resgatam, exatamente. E você, Danda, o que você diz a respeito, né, da potência de se transformar as instituições públicas a partir da palavra e da memória? Olha, é importantíssimo, porque, por exemplo, está trabalhando, sendo coordenadora, a Biblioteca Pública de Campinas, a professora Ernesto Manuel Zinck, ela tem mais de 60 anos. Então você vê as pessoas chegarem. Eu também já fui uma que eu vinha fazer trabalho na escola, na biblioteca. E as pessoas chegarem e falar assim, nossa, eu vinha aqui, eu enfrentava fila, eu vinha escrever, eu vinha fazer trabalho. Isso também é um resgate da memória. A gente tem uma sala de leitura na Estação Cultura e as pessoas passam, falam assim, olha, eu desci aqui em 1970, quando eu cheguei em Campinas, eu desci aqui, veio eu, minha mãe, meu irmão. Então, a biblioteca, ela passa a ser realmente um espaço de memória, mas uma memória viva, né? E positiva, porque você vai lá, você busca, né? O pessoal na Zinc tem um livro lá enorme. Aí as pessoas perguntam, eu falo, tô trabalhando na Zinc. Nossa, ainda tem aquele livrão, né? Então traz uma referência. Nossa, a gente ia lá, passava o dia. Isso quando você vinha de bairros periféricos, então você pegava ônibus. Aí era aquela emancipação de você pegar o ônibus sozinho, com a sua turma. Então, quer dizer, você traz um resgate de memória da sua vida, da afetividade, da amizade, né? Do quanto você lutou para chegar aonde você chegou, porque tem muita gente ainda que usa a biblioteca para estudar para concursos, sim, né? E entender que e se apropriar realmente disso, é um espaço que tem um material bibliográfico gratuito, porque às vezes a gente não tem condições de pagar para estudar para um concurso ou para qualquer outro tipo de curso. E o material está lá, à disposição, esperando essas pessoas. E o incrível é que assim, o número de usuário caiu bastante, pós-pandemia também caiu, porque a gente entende que a gente pode buscar tudo na internet. Pode, mas você ter a qualidade de chegar numa biblioteca, onde tem um profissional, que é o bibliotecário, que está ali, te acolhe e te dá informações precisas, né? E te ajuda no seu estudo, numa orientação, é outro diferencial. Isso também é uma memória de como você conseguiu chegar no seu objetivo através do estudo, mas de um estudo que você teve um material disponível. Porque às vezes a gente fala assim, mas como que eu vou estudar se eu não tenho? A biblioteca, ela tá lá, com as memórias, né? Com o material,
disponível gratuitamente para que todos, e a biblioteca é um espaço onde a acessibilidade e a igualdade de usabilidade é para todo mundo. O Danda, você me fez lembrar, né, quando você fala, né, desse espaço que é usado para os estudos, né, de concurso e tudo mais, eu sou prova viva disso, né? Ao longo do meu mestrado e doutorado que eu cursei há alguns anos atrás, as bibliotecas eram o meu espaço de estudo. Mesmo porque, em especial aqueles que são mais jovens, entendem que você tem tudo disponível na internet. Como você disse, não tem. Há títulos que você só consegue na internet se você comprá-los, se você adquiri-los. E lá na biblioteca pública, você tem isso de forma gratuita. Exato. Né? E isso nos remete à importância de valorizar, assim como nós valorizamos a escola pública, não é, Valéria? De nós valorizarmos as bibliotecas públicas, né? E que haja investimento nelas, algo que nem sempre acontece, né? Como instituições poderosas de transformação. Porque é disso que nós estamos falando. Exatamente. Valéria, vamos falar um pouquinho do MIPID? Importante, né? Você está à frente do MIPID. Eu quero que você explique para os nossos ouvintes, né, o que é o MIPID. Você está à frente do Observatório MIPID, que é uma evolução, né, daquilo que o MIPID iniciou. E eu gostaria que você, além de explicar o que é o MIPID, né, um pouco mais detalhadamente, como que o MIPID tem atuado na preservação da memória negra em Campinas e na construção de políticas públicas a partir dessas histórias. O MIPID, estamos à frente, eu e a Maria Fernanda, né, somos gestoras do observatório, e como você falou, o MIPID passou por uma reestruturação, né, então nós temos hoje o PROERER, que é um programa de educação das relações étnico-raciais, que ele fica na CSF pensando formação, curadoria de livros, de materiais e materialidades. E temos o Observatório MIPID, que pensa as relações intersetoriais, as relações com os entes da federação, com os coletivos, com a universidade, então é um lugar, vou dizer assim, mais político, né? Porque a gente tenta descolar essa imagem do povo negro como um tema e tentar pensar nele também, né, como um sujeito detentor de direitos. Então o MIPID vem para isso, para pensar políticas públicas, né? Nós estamos aí há pouco tempo, né? O MIPID acho que tem uns 3 meses, se tiver 3 meses, né? Então tá caminhando. Pensando nas memórias, nós nos deparamos que a gente não tem muitas memórias registradas, né, da comunidade negra dentro da educação, né? Tem na CSF alguns documentos, no Centro de Memória não tem, estamos fazendo esse resgate. O evento que teve com a professora Cida Bento foi nesse sentido, de resgatar quem veio antes para contar a história pra gente do MIPID, né, como que ele se fundou, porque ele é antes de 2004, né, o MIPID oficialmente, ele surge em 2004, mas em 2002 teve o primeiro GT do CERT, que é da Cida Bento, que foi para pensar o MIPID, foi um curso do CERT, né. Valéria, antes de você continuar, acho que é importante destacar, né, para os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo, que o MIPID, ele é um órgão, vamos dizer assim, que está no escopo da Secretaria de Educação. Isso, exatamente. E essas instituições que a Valéria cita, né, são instituições que pertencem, como a CFS, por exemplo, né, que é a Coordenadoria Setorial de Formação, que também é um órgão, né, que é voltado para a formação dos servidores da educação. Isso, né? E o MIPID, agora amplificado, ele vem, né, na condição de observatório, para observar e propor políticas públicas, inclusive, né, amplificando as ações do MIPID, que são ações, né, essencialmente formativas na sua constituição inicial. E aí você falou a respeito dessa questão da memória, a gente tem que lembrar que tem um documentário sendo produzido pelo MIPID. Tem um documentário sobre o MIPID. Fala um pouquinho sobre isso. Tem um documentário que ele tá aí, né, quase saindo, né, tá no forninho, quase saindo. Esse documentário, ele foi um pedido da professora Cida Bento, né, por conta dessa relação que ela tem com o MIPID. No ano passado, no evento que nós fomos, a Cida Bento, ela perguntou quem é do MIPID. E aí nós levantamos a mão, ela falou, o MIPID é ancestral. E aí nós fomos entender, depois conversando com ela, essa ligação que ela tinha com, que até então era um programa, né, com o programa MIPID, né. E aí ela faz esse pedido, ela falou, olha, eu poderia gravar, né, fazer um documentário sobre a história do MIPID. E aí eu tô no programa desde 2024, né, então, e em Campinas desde 2021. Então tô conhecendo as pessoas, personalidades ainda do movimento negro.
E nesse processo de pensar as pessoas, a gente foi trazendo quem fez parte do MIPID. Então tem várias pessoas, pessoas mais velhas, tem pessoas que são mais novas também, que fizeram parte dessa caminhada, desse movimento do MIPID, né? Então nós estamos ouvindo essas pessoas para poder resgatar essa história. Como começou, as dificuldades, as facilidades, né? Se caminhou muito, se não caminhou, né? Que é um programa que tem 21 anos, né? Então é bastante tempo, teve bastante gente envolvida, né? E é um programa que ele é muito feito por mulheres. As articuladoras centralizadas do MIPID foram todas mulheres, né? Então acho que esse é o lugar para a gente demarcar que é muito importante também, né? Pensando nessa educação antirracista. Perfeito. E falando em educação antirracista, né? Para que o nosso público entenda bem, é importante destacar a relação que o MIPID tem em especial com as escolas públicas. Sim. Né? Sim. Por quê? Como eu disse, a gente tem o braço principal do MIPID, que são as formações relacionadas à educação antirracista. Né? Educação antirracista essa que a Secretaria da Educação em especial vem investindo pesadamente, não é, Valéria? É isso mesmo. Existe um esforço gigantesco para que a educação antirracista esteja presente nas unidades escolares, para que as pessoas tenham acesso e consigam se letrar racialmente. Então esse é um movimento muito interessante. E essas questões relativas à educação antirracista, relativa a esse movimento étnico-racial, isso é muito presente na sua trajetória, não é, Valéria? Sim. A gente conversou, você me mandou algumas informações, né, anteriores à nossa gravação, e você participa de vários movimentos, vários movimentos que dizem respeito a isso. Então isso está muito entrelaçado com a sua trajetória. Você comentou que chegou em Campinas em 2021. Você veio via concurso público. Via concurso público, exatamente. Nesse momento, nós já tínhamos em Campinas, não tínhamos ainda as cotas, né? Não, mas eu sou do primeiro concurso de educação com a cotas raciais, que é o concurso de OP em 2023. Ah, isso é corte importante. Exatamente. Eu falo que eu sou uma OP, que tive acesso pela política pública de cotas, e penso que isso fez muita diferença nesse lugar que eu ocupo, né, por saber, eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte da política de cotas raciais, né, eu acho que é um lugar muito importante para dizer, olha, a gente está conseguindo talvez uma reparação, né, e tenho pensado muito nisso, porque quando a gente em 2023, o primeiro concurso para OPs, a gente tem um aumento de OPs da educação infantil, que é o lugar que eu ocupo, que eu estou, a gente percebe que a gente também, além de chegarem ali os corpos negros, a gente começa ou inaugurar ou intensificar o assunto da questão da educação antirracista. Então, eu acho que é esse lugar. Esse posto de OP que a Valéria cita aqui... São de ciência. Ficou cheio de letrinhas, né? Cheio de siglas. Repletos de siglas, né? Ela está se referindo aos orientadores pedagógicos. Os orientadores pedagógicos são os profissionais que atuam, né? Que estão à frente, né, dos processos pedagógicos dentro das nossas escolas municipais. Sim. É o cargo que eu também tenho orgulho desde 2016 de exercer aqui na Prefeitura Municipal de Campinas. E essa questão diz muito sobre aquilo que nós estamos discutindo aqui, que são as possibilidades de ascensão de profissionais negros, né? Porque a Danda mencionou, né, que ela teve toda uma trajetória inicial, básica, no universo da biblioteconomia, foi reconhecida, né, e ascendeu a um posto importante que coordena, né, aquelas que são, né, das instituições mais importantes do município. Sim. Você chega no serviço público como orientadora pedagógica via concurso, cotista, isso é muito potente, né? As cotas raciais que são parte de políticas afirmativas que o município também desenvolve, né? Você chega, você passa a exercer o seu trabalho ali dentro, a desempenhar suas funções, mas você é notada dentro daquilo que você faz e você consegue ascender a um posto importante, não é isso? Acho que quando você perguntou para mim se a educação tinha muito a ver com a minha vida, né? Quando eu vou morar na favela do Sítio dos Vianas, e que eu já tô com 11 anos, depois com 12, eu começo a perceber que a maioria dos corpos ali eram corpos pretos, um lugar muito precarizado. Eu já tinha entendido, e que meus pais não iriam conseguir me dar muita coisa financeiramente, porque eles não tinham condições, eu tinha entendido que o estudo seria minha saída,
né? Então, desde muito tempo eu tive essa sacada, assim, tanto que eu era muito estudiosa, eu entendia que eu gostava de ler, e fazia muito sentido para mim, né? Então, eu nunca pensei em chegar em algum lugar, que eu quero ser uma gestora de algum lugar, não, mas eu sempre quis estar no lugar que eu pudesse contribuir. Tanto que eu entrei no movimento negro em Leme muito cedo. Eu morei em Leme, né? Depois que eu fui pra lá, morei lá em Leme com 16 anos, eu tava lá. E eu fiz parte do movimento negro com 16 anos de idade. Conheci Cida Bento em Leme com 16 anos de idade. Né? Tem um livrinho assinado por ela, né? É um privilégio. Então, eu sempre entendi que a educação antirracista e olhar para as minhas crianças, porque eu também fui professora lá em Leme, bem novinha, né? E eu sempre falo assim, ninguém nunca precisou me falar que eu tinha que fazer educação antirracista. Eu não sabia que tinha esse nome. Mas eu entendia que aqueles corpos que estavam na minha escola, que era de periferia, precisavam de um olhar diferente da professora, que já era educação antirracista, né? Então, acho que eu sempre percebi esse lugar. E Leme foi supervisora de educação também, né? Também trabalhava na secretaria. Eu sempre, acho que pelo meu olhar, eu conseguia chegar nesses lugares, de ser percebida, né? E que é muito raro. Reconhecida. Reconhecida, reconhecida. O que é muito raro, né? Raro. Né, para uma mulher negra ser reconhecida. Pra gente é muito importante isso, não pelo status, mas por aquilo que eu falei pra Danda, né? É por aquilo que você pode fazer para melhorar a sociedade. Acho que esse é o lugar importante, né? E pela desconstrução também. Sim, do lugar que você ocupa. Desse paradigma que lugares de poder só podem ser ocupados por brancos. Né? São lugares que nos foram renegados durante muito tempo. Isso mesmo. Né? Muito potente. Eu gosto de dizer assim que a sociedade... Desculpa. A sociedade sempre nos coloca numa caixinha, assim, né? Mas é importante a gente perceber que a gente pode sempre se esparramar. Eu gosto muito de dizer isso, você vai se esparramando. E se esparramar, às vezes, não é rápido, né? Mas você vai se esparramando e você vai chegando. Acho que isso é importante. Movimento de resistência. É isso mesmo. Danda. Eu queria colocar que quando coloco o MIPID, dos fortalecimentos realmente de uma educação antirracista para nós da comunidade João Godito Ribeiro, Fazenda Roseira, começou com atividades através do MIPID. Sim. A oficina Minha Coroa é um Torso, ela ganhou fortalecimento e ela ganhou uma outra roupagem quando a gente começa a fazer essas atividades nas escolas através do MIPID. Né? Porque, assim, sempre gostei de fazer o turbante. E o turbante é uma coisa ancestral e é natural pra gente. E aí, quando a gente começa a fazer, e aí há o questionamento, e a gente vai levar para a escola, aí eu começo a estudar, eu começo a buscar. Então, por exemplo, a oficina de turbante, ela traz um recorte histórico. Né? Então, quando não é uma simples amarração, a gente traz um contexto histórico do turbante. E aí, dentro desse contexto, a gente traz as nossas histórias, a nossa luta, da nossa ancestralidade e o porquê do uso do turbante. Então, isso também foi um fortalecimento através do MIPID, porque nós fizemos várias oficinas, né? Tinha ano que, assim, a gente chegou a fazer 40, 50 oficinas, né? Então, foi através do MIPID que a gente também conseguiu dar esse fortalecimento e essa visibilidade para aquilo que as pessoas acham que é um adereço e que não é só um adereço, é a história da nossa ancestralidade. Muito, muito, muito potente isso. E para nós vermos isso que você traz, Danda, mostra a importância, né, das ações intersetoriais. Sim. Né? Porque você vê, o MIPID é um organismo que está dentro da Secretaria de Educação. A Danda, né, como bibliotecária, como coordenadora das bibliotecas, né, ela está dentro da Secretaria de Cultura. E nós temos a sociedade civil. Né? Porque o jongo, né, a Fazenda Roseira, ela é um organismo da sociedade civil. Então, a gente vê essa intersecção e o poder que ela provoca. Sim. Né? E o poder que ela E a que ela cultura, traz. né? E a gente trazer essa cultura popular campineira, brasileira, através disso, né? Porque quando a gente une a cultura e a educação, a gente só tende a crescer, porque a gente faz um resgate cultural, a gente faz um resgate das nossas memórias, e com isso a gente conseguiu chegar onde a gente está, produzindo materiais maravilhosos, né? Porque até então, o que era só oralidade passou a ter materialidade.
Perfeito, perfeito. Ô Danda, e falando sobre as bibliotecas, né, a gente pode afirmar que elas são guardiãs da memória. Sim. Certo? Assim como o MIPID, né? Sim. Olha a intersecção aí, né? Exatamente. Por isso que as duas estão juntas. Foi proposital. Proposital. Quais são as estratégias que o município tem adotado para valorizar autores e autoras negras e aproximar esse conteúdo das comunidades? Olha, a Campinas hoje tem 8 unidades, né? São 8 bibliotecas públicas. E dentro dessas bibliotecas públicas, além do acervo, né? Nós temos a Feira Afroliterária, que já vai para o 4º ano, né? A Feira Afroliterária Laudelina de Campos Melo, né? Que recebe, inclusive, o nome de Laudelina, em homenagem realmente a essa mulher que fez a diferença para as mulheres na cidade de Campinas, as mulheres negras, né? Principalmente. Pesquisem quem foi Laudelina. Laudelina de Campos Melo. Com 2 L's. Né? E aí, dentro disso, a gente faz esse recorte com a Feira Afroliterária, aonde a gente tem a exclusividade de autores negros da cidade, principalmente, né? Então, a gente começou a fazer busca, e aí trouxe autores que já tem anos de caminhada, como autores jovens, né? Na primeira feira que nós realizamos, tem o Lucas, que é um autor negro, jovem, né? E o louco que, assim, a gente organizando a feira, a Suzy, que é a bibliotecária da Zinc, ela pegou um Uber. E aí, nesse Uber, ela vai conversando com o motorista do Uber, ele fala assim, eu sou um autor. E era um jovem autor, né? Aí ela fala, nossa, que legal, nós vamos realizar a Feira Afroliterária, vou te apresentar uma pessoa. Aí ela nos apresenta e Lucas começa a fazer parte dessa organização, e ele esteve presente na feira, tudo, né? Com um livro que ele escreveu sobre a vida dele, que ele custeou. Porque também temos que lembrar isso, que a maioria dos autores custeia, né, o seu material. E aí ele foi para a feira. E o incrível é que quando ele sai, no último dia de feira, foram 3 dias, ele falou assim, olha, eu entrei um motorista de Uber e eu saí um escritor. Olha que coisa bonita. Né? Então eu acho que é impactante de ver os jovens insistirem, né? Então ele falou, eu estava desistindo. Mas aí, a partir daquela feira e de ver as crianças poderem ter contato com autores negros e falar assim, é possível, eu também posso, eu quero, né? Então, isso faz a diferença. E a Feira Afroliterária, ela vem com isso. E esse ano nós temos um recorte que a Feira Afroliterária, ela também faz uma parceria com o hip hop. Né? Porque essa feira já foi ou ela vai acontecer? Ela vai acontecer agora em novembro. Fiquem atentos aí, o nosso público em casa. Novembro. Então tem a Casa do Hip Hop, que também está dentro da Secretaria de Cultura. Então a Casa do Hip Hop, mas a Coordenadoria de Bibliotecas vão estar realizando essa feira literária. E dentro das linguagens que a gente já tem dentro da literatura, nós vamos enfatizar maior essa linguagem do hip hop, né, que são 5 elementos, e aí a gente vai estar realmente trazendo, porque aí essa juventude, né, traz o Islã e tudo mais para dentro dessa feira, e com isso Campinas traz o que busca muito é que seja uma cidade de leitores, e o importante, leitores antirracistas. Danda, o que você traz para nós é de uma potência gigantesca. Muitas vezes a gente não observa, né, como que as coisas se entrelaçam e como que elas se esparramam, parafraseando aqui a nossa matéria. Veja, a partir do trabalho das bibliotecas, que a princípio, né, tem o objetivo de disseminar a literatura, de incentivar a leitura e tudo mais, aliado a isso, você tem um trabalho de combate ao racismo, um trabalho de educação antirracista muito grande. Né? Quando você traz essa questão da feira, quando você traz essa questão, né, das pessoas entenderem que podem sim ser
autores, mesmo aquelas que estão lá na periferia, né? Isso é uma ferramenta de combate ao racismo muito poderosa, né? Isso realmente é muito importante. E isso mostra, né, que essas políticas culturais, que nem sempre, né, são valorizadas, que nem sempre há um investimento nela, né, a importância que isso tem. Sim. Né? E nós sabemos, Campinas investe muito, o município investe muito nessas questões, mas isso não é uma regra geral. Isso não é a regra geral. Há pessoas que, né, há movimentos em que quando você tem que cortar gasto em algum lugar, de onde corta? Da cultura. Não percebe a potência que é isso. Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre ser liderança. Vocês são lideranças importantes, por isso que vocês estão aqui, que vocês foram convidadas, né? Porque quando a gente fala de criação de referências, a gente está falando de inspiração. Vocês, como mulheres negras em postos de liderança, vocês são referência, né? Para que outras pessoas vejam vocês, enxerguem e falem, olha, é possível, né, que uma pessoa negra atinja postos de liderança. Aí eu pergunto para vocês, ocupar esses espaços de liderança sendo mulheres negras, a gente tem duas questões aqui, ser mulher e ser mulher negra. Na administração municipal, isso é complexo? Muito complexo, né, Danda? Conta pra Bastante. nós. Conta pra nós, você, Valéria, primeiro, depois passamos pra Danda. É muito complexo, né? Chegar nesse lugar é o lugar que as pessoas não esperam que a gente chegue e não querem que a gente chegue, né? A Cida Bento, no livro dela, O Pacto da Branquitude, ela fala isso. A mulher negra, ela é o alvo de todo racista, é o maior alvo. Porque na escala do racismo, a gente poder fazer uma escala do racismo, a mulher negra está lá embaixo. Então ela sempre foi vista como o outro do outro, né? De repente, esse outro do outro chega no espaço de liderança, no espaço chamado de poder. Então é difícil, porque as pessoas que não estão acostumadas a ver esse corpo preto e feminino nesse lugar, elas têm que se desconstruir muito, né? E aí elas se deparam com os seus racismos. E elas têm que pensar nos seus privilégios, né? Que não são só elas que podem alcançar esse lugar. Então é difícil por conta do racismo e desse lugar que a sociedade diz que a mulher negra não cabe, né? Então quando você chega a ter esse movimento, né? E aí eu falei com a Danda, que tem as perguntas, né? Como é que você conseguiu chegar até aqui? A mulher branca não ouve isso. Eu já ouvi, Danda já ouviu, né? Como se a gente tivesse feito alguma coisa de errado, tivesse pego algum atalho para chegar. Não é pela nossa competência, pela nossa formação. Então é essa complexidade. Mas ao mesmo tempo eu acho que como você disse, para as outras pessoas, outras meninas negras e as outras mulheres negras é sempre a possibilidade de que todo mundo pode chegar, né? Apesar de, porque a gente vai desconsiderar o racismo, nem tudo que nos atravessa. É difícil, mas que dá para chegar também. Chegar e fazer um bom trabalho, que você vai ouvir muitas coisas ruins, né? Mas você consegue chegar e fazer um bom trabalho. Mas é muito complexo. Mesmo em espaços em que, teoricamente, isso não deveria acontecer, né? Que são espaços educativos, que são espaços culturais e tudo mais, que você não espera, né? Mas a educação, a gente tem que pensar que a educação, ela não tá... A gente acha que sim, que a educação, ela tá... Como o racismo... A educação tá aqui e o racismo tá fora. Mas tá dentro, né? Então acontece. Tá dentro. Infelizmente. Né? É estrutural. É estrutural. Danda, como é que são essas barreiras, né? Para uma mulher negra, né? Uma mulher negra que está aí no serviço público e que, né, não é vista, a princípio, como sendo merecedora de ocupar aquele espaço. Fala sobre isso. É complexo porque começa um pouco na nossa criação, né? Porque quando a gente começa a crescer, que a gente começa a buscar uma profissionalização dentro da nossa família também, porque passaram por muitas dores, nem sempre a gente tem o apoio, a gente também tem a dúvida. E com isso, a gente vai levando essa dúvida, será que eu sou capaz? Será que eu tenho competência para isso? E aí, quando surge a proposta, a gente também entra numa ebulição de questionamento. Será que eu estou pronta? Será que eu posso? Eu vou ousar? E aí, quando a gente ousa, né, e a gente aceita, a gente também encontra dos nossos. Porque tem o questionamento. Como você chegou? Como a Valéria falou, como você chegou? O que você fez para chegar nisso? Né? E aí você começa a tentar se estruturar.
Porque é isso, você sai de uma estrutura que você vai para uma outra que não te enxergam, né? Eu passei por situações de pessoas chegarem por ser mulher negra e estar como coordenadora, de conversar com a bibliotecária que estava do meu lado e eu me apresentar, eu sou a coordenadora, e a pessoa continuar conversando com a outra e ignorar totalmente, entendeu? Aí da bibliotecária fala assim, não, mas quem resolve é ela, a coordenadora é ela. Entende? Então, a gente, todos os dias, nós temos que provar, parece até clichê, né? Mas nós temos que provar 10 vezes mais que a gente tem competência. Primeiro, a gente tem que provar pra gente, né? A gente tem que fazer essa reconstrução por dentro. Porque nem sempre a gente foi construído, nem sempre a gente foi forjado pra você é competente, você vai lá que você consegue. Todo mundo começa com um será. Tenta. Vai que rola, né? Vai que dá. Então, quando você chega, é importante os outros também olharem, e você tá pronto também para aqueles que ficaram, de olhar para eles e falar assim, vem, vocês conseguem. E é importantíssimo. Eu vejo isso na biblioteca, quando teve uma visita de umas meninas do Rio Grande do Sul, que vieram para um seminário na Unicamp, e elas vieram visitar a biblioteca. E meninas negras, olha, Rio Grande do Sul, meninas negras, do NEAB de lá, vieram fazer um trabalho e vieram visitar a biblioteca. Quando elas perguntou, quem é a coordenadora aqui? Eu falei, sou eu a coordenadora. Elas abriram um sorriso, e falaram assim, é isso, né? A importância da referência. Da referência, né? De você criar referência. Eu acho que é isso. A gente está aqui e não é que a gente é liderança. Não. Nós tivemos referências. Nós, como Valéria falou, nós estamos dando continuidade para que as nossas crianças olhem para a gente como referência e falem assim, não, elas conseguiram, nós também conseguiremos, né? É ser referência para que realmente... Eu acredito que não acabe, mas que seja, sabe, menos visível, menos violento essa forma com que olham para a mulher negra, para o homem negro, para a pessoa negra, num cargo de gestão, né? Perfeito, Danda. Valéria, o que muda, né, numa política pública quando as pessoas negras passam a decidir e não a apenas executar? Complementa, a Danda traz um pouco disso já, mas eu queria que você complementasse. Muda muita coisa, né? Eu acho que tem muito aquela de você aprender com e aprender através. A pessoa negra, ela aprende com, né? E a gente vai muito questionar essa questão dos privilégios, porque a pessoa branca, ela estando num espaço de poder, ela continua sendo uma pessoa branca. Ela não vai pensar nos seus privilégios, para ela é muito naturalizado. Quando a gente chega, o corpo preto chega, a gente começa a desnaturalizar esse olhar. Eu acho que é isso que é importante. Porque coisas que até então os gestores, inclusive a administração mesmo, não consegue perceber, porque também pessoa branca, gestada no mundo racista, e também está com o olhar naturalizado, a gente consegue desconstruir algumas visões. Eu acho que é muito importante. E de começar alguns diálogos, né? Então, quando tem uma escola que ela nunca teve uma gestão negra, aí chega lá um OP negro, um diretor negro, um vice negro, os tempos pedagógicos, o tom vai mudar. Vamos começar a falar sobre outras coisas, né? Então, acho que isso é muito importante. Ou eu falo, a gente inaugura, ou a gente intensifica alguns debates que são importantes, alguns olhares também, né? Acho que nós podemos, né, eu comentei sobre isso no programa anterior, né, de uma analogia que a gente pode fazer. Você não faz políticas públicas para mulheres sem mulheres. Exatamente. Né? Você formar um grupo para discutir uma política pública para mulher composta só por homens não tem nenhum sentido. Da mesma forma que você não faz políticas públicas para o segmento LGBTQIA+, sem a presença dessas pessoas. Então, quando não há pessoas negras, né, nesses espaços de decisão, as políticas públicas são mancas. Porque elas são pensadas por pessoas que não vivem aquilo que nós vivemos. Então, eu acho que os nossos gestores que estão nos vendo, e que, sim, nós temos muitas políticas públicas em Campinas voltadas para isso,
mas os nossos gestores têm que ter esse olhar. Exige no sentido de abrir oportunidades, né, de olhar para suas equipes e verificar, olha, eu não tenho pessoas negras aqui, né? A gente não tem uma situação, né, equitativa. Vamos olhar para isso. Então, acho que isso porque realmente é um questionamento, né? Geralmente, quando surge uma questão, fala, mas é porque até ontem nós não passávamos por isso, né? Quando tem chega um servidor negro, ou que passa por uma situação de racismo, qualquer que seja, né? Aí fala, mas é que nós não tínhamos. Sempre busca uma justificativa. Então, eu acho que é importante, a partir dessa gestão, né, de realmente das lideranças negras, de trazer esse olhar, porque é jogar luz, né? A gente tem pessoas negras competentíssimas dentro da gestão, né? É olhar, falar assim, olha, temos ali, como fala, lideranças negras, juntar essas pessoas para realmente olhar e fazer uma política pública realmente voltada, né, democrática, para que seja para todos realmente. Com certeza. Bom, o Vozes Negras Campinas é também um espaço de esperança, né, sobre o que vem depois, né, porque cada conquista que a gente tem hoje abre caminhos, Sim. Novos caminhos, né? A gente costuma dizer, né, no nosso meio, que os nossos passos vêm de longe. Você bem trouxe isso. Sim. Né? Os nossos passos vêm de longe. E os passos que nós estamos trilhando nesse momento, você, Danda, você, Valéria, eu, Daniel, eles serão constitutivos da formação das próximas gerações. Sem dúvida, né? Sim. Então, pensando nisso, tendo isso em mente, agora eu vou para você, Danda, a última pergunta para Valéria. O que te motiva a seguir acreditando, né, na possibilidade de uma transformação institucional, mesmo diante desses desafios que a gente está comentando aqui? Qual é a sua motivação? Olha, eu acho que a motivação maior é olhar para os meus, né? Porque hoje eu sou avó, então eu estou vendo uma continuidade do que é meu, né? Então isso é tão importante, e olhar para os meus netos, que são pardos, não são negros retintos, não passarão talvez pela mesma situação que eu passei, mas que eles vão ter um caminho muito mais tranquilo, né? E políticas públicas voltadas realmente para a nossa população, porque até então não tinha. Eu acho que o fato de estar trilhando esse caminho, né? Da minha mãe que veio fazendo isso, meus avós vieram fazendo, eu estou trilhando, eu vou chegar numa altura e eu tenho certeza que eles vão poder caminhar e dar continuidade nesse trabalho com muito mais empoderamento. Perfeito. Você, Valéria, o que te motiva? Olha, eu vou citar o grande mestre Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele fala que nós não somos condicionados, né? Então, eu tenho esse esperançar mesmo. Então, o que me motiva é que eu acredito que as pessoas podem mudar. E mudar não é num sentido muito bucólico, assim, é de pensar que o meu trabalho, o nosso trabalho enquanto observatório, ele possa entender, fazer que as pessoas entendam que a educação antirracista, ela é um princípio, ela é uma diretriz da política educacional. Né? Então, o meu desejo, né, a minha motivação é que um dia a gente consiga ter uma educação antirracista cotidiana, né? Que ela não venha só em novembro, que não seja só um tema, porque não é um tema, né? A gente está falando de pessoas, né? Então, meu desejo é esse, que a escola entenda que a educação antirracista deve permear todo o currículo. E aí, talvez, quem sabe, no futuro muito longínquo, a gente consiga amenizar a questão do racismo. E é nesse sentido de esperançar mesmo. Tá certo. Bom, nós sabemos que o município tem políticas públicas, né? Aquilo que a educação faz, né, de estabelecer como princípio, como eixo norteador, a educação antirracista, que é um movimento Sim. que já tem 2 anos, né? Sim. Além daquilo que já vem sendo feito ao longo do tempo, a gente sabe que essa intensificação na educação se deu em especial de 2 anos para cá. A gente tem as políticas afirmativas que são desenvolvidas pela Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, principalmente naquilo que diz respeito às cotas raciais, né, que agora nós temos uma legislação, né, que há uma proposta de revisão da legislação para que se aumente a porcentagem das cotas, né, nos concursos públicos. Sim. A gente tem todo esse movimento, né, que as bibliotecas realizam, né, de valorização da cultura afro-brasileira.
Isso são políticas públicas. Sim. Temos um centro de referência de combate ao racismo. Nós temos um plano, né? Temos um plano da igualdade racial muito bem lembrado. Que é sempre, essa semana mesmo nós tivemos, né, que todas as secretarias buscam cumprir as metas desse plano que foi elaborado em 2018, né? Então, por exemplo, eu vou falar dentro de onde eu estou. Dentro da cultura, a gente busca realmente estar realizando todas as metas que estão previstas. Perfeito. E para o pessoal que está em casa, né, já citando isso, pesquisem, Plano da Igualdade Racial do município de Campinas, para que vocês conheçam aquilo que foi estabelecido como obrigação do município, ou obrigações do município em relação à pauta racial. Ou seja, e se a gente for olhar, né, em outros lugares também, outras secretarias, a gente tem ações, mas a gente sabe que muita coisa ainda falta. Né? Não, e que precisam ser mudadas também, né? O plano, foi em 2018 e ele vem para provavelmente o ano que vem terá uma revisão, até porque as políticas públicas mudaram. De 2018 para cá, temos outras coisas também que precisam ser resolvidas, né? Então, o plano precisa ser atualizado. O racismo se reinventa, né, Iranda? Exatamente. O racismo sempre busca brechas quando se atinge, você entende que atingiu determinada situação ou reverteu determinada situação, ele se reinventa, exatamente, né, e busca outras estratégias. Mas, Valéria, falando especificamente daquilo que a gente, né, que é o cerne deste programa, né, deste trabalho que a gente está desenvolvendo, né, que diz respeito às lideranças negras, né, a gente sabe que a presença de pessoas negras em postos de decisão é mínima, só como nós já discutimos inicialmente. Então, em termos de política pública, o que você entende que ainda falta? Ou o que é necessário para que a gente acelere esse processo de ocupação de corpos pretos nesses espaços de poder? Olha, nós já temos aqui em Campinas a lei de cotas, né, que é muito importante, mas eu penso muito nessa questão do percentual, né, e penso no terceiro lugar da mulher negra também. Na educação nós somos a maioria de mulheres, mas quando vai subindo na escala de hierarquias e de salários, o número de mulheres vai rareando. De mulheres negras a gente nem precisa falar, né, que quase não tem. Então acho que é pensar nesse lugar, fazer a intersecção, raça e gênero é importante, né, pensar dados profundos, né, quem chega nesses lugares de liderança, inclusive os lugares de liderança que não são por concurso, né, porque quando tem um cargo que não é vago, mas precisa ocupar alguém, como que é feita essa escolha, né, porque tem um processo seletivo para esse cargo, mas eu tenho uma escolha também, e se nesses cargos que não são vagos a gente não tem pessoas negras, uma escolha foi feita, e é uma escolha que passa pela questão da raça. Então isso é importante a gente pensar também, porque mesmo a pessoa, um comissionado, a pessoa que está num cargo que não é vago, ela está naquela liderança. E como que a gente escolhe isso? Muito bem lembrado. Gente, a gente tem muita coisa para discutir, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para pensar, refletir e mudar. Mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Que pena. E hoje o Vozes Negras de Campinas foi uma verdadeira travessia entre a memória e o futuro. Obrigado, Valério Olímpio. Obrigado, Dandeuara Pereira, por mostrarem que transformar o serviço público é também contar outras histórias. Histórias em que nossas vozes são protagonistas. Agradecemos a toda a equipe técnica. Como eu menciono sempre, tem uma galera aqui na nossa frente que está fazendo isso aqui acontecer. E todos os demais profissionais envolvidos na produção desse nosso programa. Quero agradecer em especial à Secretaria de Gestão de Pessoas, à Secretaria da Educação por ter permitido, autorizado a presença de vocês, a sua presença aqui, Secretaria de Cultura, né? Ao departamento que eu atuo, que é a Diretoria de Apoio à Gestão e Projetos Integrados, e enfim. E lembrar, né, para você que nos ouve, que ocupar, resistir e sonhar também são formas de governar. Vozes Negras de Campinas, histórias que ecoam e transformam. E nossos agradecimentos especiais a você que está nos ouvindo, a você que está nos assistindo e desde já convidando você para assistir o próximo programa. Um grande abraço a todos e todas.